precisar. Vejam, estimados irmãos, nesta palavra, o ensino do irmão Aldo, da mesma forma que ele levava aquele amor, aquele carinho, algo extraordinário quando chegávamos perto dele, sentíamos o prazer, sentíamos a santidade de Deus presente naquela pessoa. Algo que mexia conosco. Mas hoje nós não temos o irmão Aldo, mas temos o seu exemplo em nossas vidas. E precisamos, olhando para ele, como ele procedia, sempre com amor, com sinceridade, com um sorriso, levando o seu abraço, levando principalmente o ânimo à criatura, fazendo-a pedir a Santa Voz bênçãos, fazendo-a refletir muitas vezes sobre os seus erros, mostrando a realidade dos fatos. Nós precisamos também, irmãos, ter estes sentimentos de amor com os nossos irmãos. Porque, irmãos, o amar ao próximo é o segundo mandamento igual ao primeiro. E este amor é justamente, irmãos, numa relação de fraternidade, de cooperação, que precisamos ter entre nós, entre a igreja, entre o trabalho do coral, para que se some tudo e seja um trabalho perfeito. Então vejam que o servir, irmãos, não é só ir ao púlpito e transmitir uma mensagem. O servir, ele começa no proceder e no exemplo do próprio pastor. No proceder e no exemplo dos próprios obreiros diante da igreja. O obreiro que está à porta, o primeiro a receber o nosso povo, a postura, como ele recebe, o gesto, a alegria de ver o nosso irmão presente, vindo à nossa reunião. Isso deve ser, irmãos, transmitido através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um gesto sincero de estender a mão e desejar a paz do Senhor. Um obreiro que tem uma função importante. Por isso que ele precisa ser vigilante, atencioso lá na porta, porque ele tem uma responsabilidade grande. De, irmãos, além de receber os irmãos, prover à igreja da segurança necessária para os nossos trabalhos. Mas entrando diante da igreja, os obreiros, eles devem ser cooperadores, principalmente com os nossos visitantes. Chega um visitante, ele não sabe onde estão as instalações, aonde muitas vezes está o pedido de oração. Como proceder, irmãos? Muitas vezes a pessoa fica olhando, não sabe se vai à galeria ou se fica embaixo naquela situação. E aí vai, irmãos, uma palavra amiga. A paz do Senhor, seja bem-vindo à Igreja Apostólica. Fique à vontade, aqui nós temos a água, nós temos as instalações. Se quiser fazer um pedido de oração, são palavras que vai dar àquele coração o conforto e deixar a pessoa sensibilizada, irmãos, da união que promove o nosso povo. E no momento, irmãos, das nossas diaconisas passar a sacola, as nossas ofertas são espontâneas. Então passe regular, não fique parado em frente a uma pessoa esperando que ela coloque. E se a pessoa não veio preparada para uma oferta naquele dia? Vai constrangê-la. Então vejam que pequenas ações demonstram, irmãos, o quanto nós devemos respeitar uns aos outros e ter amor uns aos outros. Porque isso, irmãos, promove justamente a união do trabalho como um todo. O pastor de nossa igreja, ele precisa dos obreiros. Por isso que temos as escalas antes das reuniões. É preciso ter o obreiro na porta, o obreiro que irá atender as instalações sanitárias, o obreiro que vai ficar na mesa, o obreiro que vai contar as coletas. Os obreiros, porque não é só um, são 3, no mínimo. Justamente para dar a segurança e transparência ao nosso povo, a credibilidade. Por isso que assinam as fichas. Então vejam que o trabalho de harmonia, ele reúne todo o ministério.
E é preciso ter união no ministério, para que no momento que o pastor vai fazer as escalas, os obreiros estejam disponíveis. Não cheguem somente no início da nossa reunião. Já falamos, pelo menos 1 hora antes, porque hoje temos muitos compromissos e cidades grandes já a locomoção se torna difícil. Então temos uma tolerância aos obreiros, mas não podemos deixar, irmãos, de cumprir o nosso ministério. Devemos nos apresentar como soldados que querem servir, que querem participar daquele evento, daquele momento, que é a nossa santa reunião. E o obreiro, se apresentando, pegando as escalas, irá servir de acordo com o que foi escalado, nunca querendo passar na frente dos outros. Por isso, o pastor se sente confortável em iniciar a reunião, porque sabe que tudo está em um bom andamento, e vai para a reunião, e vai para o momento de subir ao púlpito, no momento importantíssimo. Se possível, ajoelhe-se, ou curve a sua cabeça, peça a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a inspiração, a direção, a companhia diante dos trabalhos de nossa igreja, porque não vai lhe faltar a inspiração diante de uma mensagem. Não vai precisar ficar procurando outros boletins, ou outras palavras, ou outros livros para completar a sua mensagem. A inspiração, ela vem dos céus e completa a palavra que está no boletim com as suas palavras. Por isso que eu digo, o nosso povo, ele espera também um comentário, uma reflexão do pastor diante da mensagem proposta para aquela reunião. É muito importante as suas palavras e devem condizer com o que está escrito no boletim, justamente para completar o porquê daquela mensagem, seja a doutrina, seja a disciplina, porque, irmãos, nós precisamos de vez em quando lembrar sobre a disciplina. Infelizmente, alguns se esquecem. E é responsabilidade, irmãos, hoje, do Conselho na publicação do boletim, relembrar, sim, as mensagens de disciplina de nossa igreja. Porque, como está no nosso estatuto, a nossa disciplina não mudou e nem mudará, assim como a doutrina. São causas pétreas, ou seja, elas estão suportadas, irmãos, toda a igreja é o fundamento, é o alicerce de nossa igreja. E se nós mudarmos, qual será a consequência? Perderemos a identidade de que foi construída a igreja apostólica. A igreja apostólica, ela foi construída neste fundamento do evangelho do reino dos céus. E se temos a doutrina, a disciplina que temos, é por Jesus. É pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que foram fiéis a Jesus e cumpriram o que Jesus pediu a eles, em doutrina e em disciplina. Pensem que foi fácil? Quanto a Santa Avó Rosa sofreu para que a disciplina fosse implantada. Mas ela foi fiel. Como sempre foi fiel a Jesus. Por mais que fosse doloroso, mas ela foi fiel. E cumpriu o seu ministério com amor, com dedicação. Algo extraordinário que nos faz lembrar, a Santa Avó Rosa sempre era sim, sim, não, não. Não havia meio termo. E o nosso Santo Irmão Aldo, da mesma forma. A sua resposta era precisa, objetiva, e ele sempre estava pronto para nos ajudar, incentivando ou dando um conselho para não seguir aquele caminho. Por isso que precisamos, irmãos, relembrar das nossas vidas junto a estes santos. E para os novos, transmitir estes ensinos, esta lembrança que temos destes santos em nossas vidas. Porque, irmãos, a vida, ela vai passando. Nós temos um espaço de vida aqui. Hoje somos nós, amanhã serão os nossos filhos, futuramente os nossos netos, até quando Deus permitir. Mas, irmãos, o que sabemos é que a vida do corpo, ela é
temporária, mas a vida do Espírito, esta sim, será para toda a eternidade, se fores fiéis, se perseverares no bom caminho, se amares o teu ministério e servires com amor. Mas continua, a bênção destes santos de Deus é muito preciosa para o nosso ministério. Por isso, sejam merecedores desta graça, agindo com prudência e respeito. Procurem se consagrar a cada dia para serem um exemplo de vida ao nosso povo, pois assim irão crer e confiar nas suas palavras e na sua mensagem. Olhe, estimados irmãos, este parágrafo em especial. Devemos ser o exemplo, sim, que a nossa vida seja realmente aquilo que pregamos. Porque como vamos transmitir a confiança de uma mensagem, de uma palavra, de uma explicação, se não condiz com a nossa vida? Porque hoje, irmãos, as redes sociais divulgam tudo. E muitas vezes fazem até circunstâncias que às vezes pensam estar escondido aparecerem. E é justamente, irmãos, como pode um obreiro, um pastor de nossa igreja levar uma palavra de ânimo, de estímulo, se a sua vida não condiz com aquele ânimo, com aquele estímulo? Então, por isso, esta palavra aqui, sejamos merecedores desta graça, mas com prudência, com respeito, com moderação, buscando a nossa vida ser um exemplo para o nosso povo. E aí nós vamos voltar. Jesus foi o grande exemplo para toda a humanidade. Passaram-se mais de 2000 anos e ainda a vida de Jesus é lembrada. Não há quem possa negar o quanto Jesus fez. Maria Santíssima também, com todo amor, com toda lealdade, cumpriu o seu ministério. E em nossos dias, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tentaram de todas as formas trazer, irmãos, a vida do irmão Aldo uma condição que não condizia. Por isso, a perseverança do primaz. Ele suportou, irmãos, toda a calúnia, toda a inveja, mas foi vencedor. Da mesma forma, a Santa Avó Rosa. Então nós precisamos também carregar a nossa cruz. Quantas vezes há insinuações, quantas vezes as redes sociais maltratam, até maltratam a nossa pessoa. Mas é importante que o coração esteja tranquilo, esteja isento, porque, irmãos, nada melhor do que estar diante de Deus limpo. Isto é a melhor coisa, deitar com a consciência tranquila. Porque nós somos providos como seres humanos de uma consciência que nos mostra o que é bom e o que não é. Nós temos a capacidade de discernir o bem do mal. Como seres racionais. Saber o que estamos fazendo. Então nós precisamos entender nessas palavras a prudência, o respeito, a consideração, para sermos os exemplos, mesmo que, irmãos, haja comentários, mas continue perseverando na sua fé, no seu ministério, com amor e com dedicação. Nós, a direção da igreja, já na atualidade, precisamos muitos dos senhores, obreiros, pastores. Por isso que reiteramos esta carta da Santa Avó Rosa, esta recomendação do Santo Irmão Aldo, e afirmamos para todos os irmãos: sejam pacientes e unânimes, que tenham o mesmo sentido e que respeita a todos, de modo que sirvam em harmonia com os outros obreiros, sempre procurando somar e nunca querendo mandar uns nos outros. Não tome medidas por conta própria, nem corrija ou exorte a ninguém, seja do púlpito ou no meio dos membros na igreja. Mas sirva com amor, procure colaborar, participando também das escalas de serviço, da arrumação, da limpeza, organização dos nossos templos.
Participar do ministério da Igreja Apostólica é uma dádiva de Deus que elege os seus servos. Olhem só, Deus elege os seus servos e espera que cada um cumpra seu ministério com determinação e amor. Aceite com amor essas orientações e serás um valoroso obreiro da Igreja Apostólica e do reino dos céus ainda nesta terra. Aí está, estimados irmãos, esta palavra amiga. É um conselho que trazemos aos irmãos nesta noite, nesta aula aos obreiros. Justamente para nos fazer refletir, nos fazer lembrar, pensar, por que eu escolhi o ministério da minha igreja? Por que eu quis ser um obreiro, um diácono, uma diaconisa, um regente de nossa igreja, um pastor de nossa igreja? O que me levou a tomar essa decisão? Além, irmãos, daquele toque que Deus deu ao seu coração, à sua alma. E o Senhor aceitou. E o Senhor abriu o seu coração e aqui está, servindo, cooperando com estes santos, cooperando com a nossa família apostólica, para que um dia todos nós possamos estar na glória celestial, como diz aqui, receber a recompensa, porque Deus é perfeito e justo e não deixa ninguém sem a sua recompensa. Vamos plantar o bem para colher o bem. Porque, irmãos, como o nosso santo irmão Aldo diz, Deus é tão justo e tão perfeito que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então pense, reflita sobre o seu ministério. Plante amor, plante alegria, plante ânimo, coragem. Adquira sabedoria. Mas de que forma que eu vou adquirir sabedoria? Leia as mensagens de nossa igreja. Nós temos tantos boletins no site. São ensinos que tocam o seu coração. Já são 20 horas e 30 minutos. Eu faço a segunda convocação da Assembleia do Ministério de nossa igreja. Em mais alguns instantes nós já vamos encerrar para a terceira e última convocação e assim instaurar a Assembleia. Então, prezados irmãos, que este conselho, esta mensagem fique no seu coração e que seja um estímulo para todos nós, inclusive para mim, porque precisamos ter, irmãos, a capacidade de saber que muitas vezes o desânimo, a intolerância toca a nossa alma, toca o nosso coração, mas precisamos ser fortes. Como Jesus foi forte e venceu. Como a Santa Avó Rosa foi e venceu. Como o Santo Irmão Aldo foi e venceu. Então sejamos fortes para podermos vencer e cooperar com eles nesta obra tão maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estarem participando deste momento de aula aos obreiros. Convido a todos para se colocar em pé. Nós vamos orar encerrando agora a nossa aula aos obreiros. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer a tua bênção, a tua inspiração, a tua direção para esta reunião, vó, para que os nossos corações pudessem recordar e valorizar o ministério que pedimos à Senhora, que pedimos ao Santo Irmão Aldo e que precisamos cumprir com amor. E este amor, este primeiro amor, quando nós pedimos que ele continue vivo, atuante no nosso servir, ajudando a Senhora, ajudando o Santo Irmão Aldo, a Jesus, a alcançar muitas almas para o reino dos céus. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu peço as suas bênçãos para todos os nossos obreiros, diáconos, diaconisas, para que eles possam cooperar com as nossas reuniões em nossos templos. E a sua bênção em especial aos nossos pastores, vó, Santo Irmão Aldo. Que eles possam ser humildes e sinceros, possam levar a sua mensagem, vó, possam levar a sua palavra, Santo Irmão Aldo, a muitos corações.
mas que eles a levem com coração sincero, puro, para que possam ter a credibilidade, possam ter a capacidade de tocar aos corações, para que o nosso povo abra os seus corações para a Senhora, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria. Por isso queremos ser nas tuas mãos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, como as massas nas mãos do oleiro. Possamos ser os instrumentos, porque sabemos que são os senhores que transformam vidas, transformam corações e dão a salvação junto ao nosso Deus, a Jesus. Por isso, aqui estamos, aprendendo um pouco mais do seu exemplo, Santa Avó, do seu exemplo, Santo Irmão Aldo. E por que não dizer do exemplo de Jesus, que foi maravilhoso em pregar, em levar o conforto, em levar a esperança a muitos corações. Que este mesmo exemplo esteja em nossos corações e possamos cumprir com mais amor, com mais determinação, os nossos ministérios. Assim, concluindo a nossa reunião, pedimos a tua bênção para todos os nossos pastores, das nossas congregações, aonde tiver um servo seu, a Senhora possa ajudá-lo, possa incentivá-lo e cooperar com a Senhora em nossas reuniões. Pedimos a tua bênção também para todo o trabalho do nosso coral, importantíssimo para a nossa igreja. Os nossos regentes tenham paciência, sejam amáveis, sejam perseverantes, cooperem com a união do trabalho de nosso coral. E também pedimos em favor de todo o nosso povo, que sejam abençoados e que todos nós sejamos felizes com a Senhora, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, com a Virgem Maria e com o nosso Deus, porque somos abençoados. Assim, prezados irmãos, recebam essas bênçãos maravilhosas desses santos e sejam muito felizes. Amém.